Uma questão de cabelo. Queridos irmãos em Cristo, aqui vai um artigo que explica bem o que creio a respeito da questão do cabelo. Espero que possa tirar dúvidas daqueles que com sinceridade buscam a verdade. Este artigo foi escrito por David K. Bernard e traduzido e adaptado por mim em certas partes. Um abraço, Pastor Gerson Alviar. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. 1 Coríntios 11, 14, 15. Fundamento bíblico. 1 Coríntios 11, 1, 16 declara que homens deveriam ter cabelo curto, mas que mulheres deveriam ter cabelo longo não cortado. Nós obedecemos este ensinamento pelas seguintes razões que derivam desta passagem. Isto demonstra a sujeição da esposa ao seu esposo. 2. Isto demonstra a sujeição da Igreja a Cristo. 3. É um sinal aos anjos da obediência das mulheres cristãs a Deus. 5. A própria natureza ensina estes princípios. 6. Cabelo longo é uma vergonha para os homens, mas honra para as mulheres. 7. Este é um dos métodos de Deus para manter uma clara distinção entre masculino e feminino. Cabelo no Velho Testamento para Deus. Cabelo abundante e comprido simboliza perfeição, força, glória e separação para um propósito santo. Cortar o cabelo simbolizava a desgraça, luto e glória que havia partido. Com isto em mente, é fácil ver como o cabelo comprido em uma mulher cumpre todos os objetivos descritos acima. A seguir nós vamos tratar de várias perguntas importantes que surgiram a respeito de cabelo. 1 Coríntios 11. Cabelo longo como um véu cobertura. Teólogos têm interpretado 1 Coríntios 11, 1, 16 de duas maneiras. Primeiro, alguns têm compreendido que toda a passagem se refere diretamente ao cabelo. Nós basicamente apresentamos este ponto de vista em A Procura de Santidade. Da mesma maneira Elizabeth Risandford, em suas roupas o dizem por você, ensinando que mulheres deveriam ter cabelos longos não cortados enquanto homens deveriam ter cabelo curto. Esta é uma posição respeitável como demonstrado em nota de rodapé na Bíblia Nova Versão Internacional em inglês, que oferece a seguinte tradução alternativa para os versículos 4, 7. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça. 1 Coríntios 11. Um véu literal? A maioria dos estudiosos defendem que os versículos 4, 7 se refere a um véu literal de pano. Nesta seção deixe-nos assumir que eles estejam certos. Se assim, Paulo estava ensinando as mulheres de Corinto a usar véus em assembleias públicas porque era roupa própria para mulheres virtuosas naquela cultura. Como um livro de referência afirma, o véu era roupa típica para mulheres, prostitutas não usavam véu. Portanto, as mulheres cristãs de Corinto não deveriam usar sua liberdade cristã contradizendo o costume local se vestindo como prostitutas, adúlteras e mulheres não submissas. O uso de um véu literal não se aplica para mulheres hoje a não ser que sua cultura o demande por amor ao decoro. No entanto, o apelo de Paulo ao princípio universal ordenado por Deus nos versículos 13, 16 para que mulheres tenham cabelo longo ainda permanece. Até a natureza ensina que as mulheres deveriam ter um véu de cabelo longo, portanto era razoável para Paulo insistir também a respeito de um véu de pano. Ao estabelecer a regra relativa à cultura local em relação a véus, ele apelou à universal verdade que mulheres deveriam ter cabelo longo não cortado. Daniel C. Graves trata este assunto em Cabelos da Mulher. Qual é o longo e o curto dele? Este ponto de vista também representado em Boas Novas para o Homem Moderno versão inglesa de hoje, sendo os versículos 5, 6 e 13, 16 transcritos abaixo. E qualquer mulher que ora ou fala a mensagem de Deus em culto público com nada em sua cabeça desgraça seu esposo. Não há diferença entre ela e uma mulher cuja cabeça tenha sido rapada. Se uma mulher não cobre a sua cabeça, ela pode também cortar seu cabelo. E desde que é algo vergonhoso para uma mulher rapar ou cortar seu cabelo, ela deveria cobrir sua cabeça. Julguem vocês mesmos. É decente para uma mulher orar a Deus em culto público com nada em sua cabeça. Porque a própria natureza te ensina que cabelo longo é algo que desgraça o homem, mas é orgulho de uma mulher. Seu cabelo longo tem lhe sido dado para servir como cobertura. Mas se alguém quiser argumentar a respeito, tudo que eu tenho a dizer é que nem nas igrejas de Deus tem qualquer outro costume na adoração. Algumas pessoas insistem que mulheres de todas as culturas hoje tenham que usar um véu de pano. No entanto, uma tradução literal do grego indica que cabelo longo é cobertura suficiente ao que se refere ao ensinamento da natureza. O Novo Testamento interlinear grego-inglês afirma o cabelo longo em vez de um véu é dado versículo 15.
Um ensinamento universal. Alguns ensinam que 1 Coríntios 11:16 está relacionado só com a cultura de Corinto e não tem nenhuma aplicação hoje. Porém, Paulo baseou seu ensinamento na própria natureza. 1 Coríntios 11:14. Todas as igrejas nos dias de Paulo aderiram ao seu ensinamento a respeito do cabelo, independentemente de sua origem cultural. Todos cristãos judeus, gregos e romanos concordavam com este ensinamento. Isto não era meramente um costume local, mas uma prática universal em todas as igrejas. Se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos outro costume nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11:16, Nova Versão Internacional em inglês. Nota do tradutor: neste ponto achei interessante acrescentar um trecho do comentário que o Ph. D. R. N. Champlin fez em O Novo Testamento interpretado versículo por versículo a respeito de 1 Coríntios 11:16, o qual se segue este versículo tem sido torcido pelos intérpretes modernos, geralmente sem erudição, a fim de lançar por terra todo o argumento de Paulo em favor do uso de cabelos longos e de véu para as mulheres, como se esse apóstolo tivesse dito que se um homem resolvesse levantar objeção por esse motivo, seria melhor esquecer-se completamente da questão. Mas esta interpretação é inteiramente estranha ao contexto inteiro. Paulo não haveria de escrever seus argumentos de muitas facetas, em favor do uso de cabelos longos e do véu para as mulheres crentes, somente para depois de tudo, dizer que se encontrasse oposição a isso, permitiria às igrejas locais fazerem como melhor lhes parecesse. Esse tipo de interpretação se tem desenvolvido por causa de uma necessidade moderna, que tenta fazer o apóstolo dizer o que queremos ouvir, mas que ignora o que ele realmente ensinou. Essas palavras também podem ser traduzidas como se segue: se alguém se inclina para o debate, não conhecemos qualquer outra prática, e nem as igrejas de Deus, aqui vertida para o português. Ou então, porém, se alguém parece ser contencioso, nós não temos tal costume conforme este alguém propõe, e nem também as igrejas de Deus. Mesmo que venhamos interpretar os versículos 4, 7 como uma discussão de um véu literal na cultura corintiana, nós não poderemos relegar o ensinamento dos versículos 13, 16 meramente à cultura de Corinto. O comentário bíblico de Wycliffe afirma: alguns dizem que este costume era peculiar a Corinto, mas as palavras de Paulo, nem as igrejas de Deus, argumentam contra este ponto de vista. Outros insistem que o costume não deve ser aplicado hoje, no entanto deveria-se notar que cada uma das razões dadas para o uso do véu são tiradas de fatos permanentes, que duram enquanto a ordem presente na terra durar. Uma palavra final na análise final: o véu não é a coisa importante, mas a subordinação que ele representa. A presença dos dois é ideal. A esta análise adicionaremos que o cabelo longo de uma mulher é o véu dado pela natureza. Portanto, esta passagem ensina tanto que a mulher deveria se submeter ao seu esposo e a Deus, quanto o fato de que ela deve ter cabelo longo como um símbolo de sua submissão. É claro que deveríamos enfatizar os princípios espirituais envolvidos. Não há nenhum benefício para a mulher ter cabelo não cortado se ela for rebelde, contenciosa ou impudente e atrevida. O cabelo por si só não a fará santa na presença de Deus. Ela tem que ter atitude correspondente ao que o cabelo simboliza. No entanto, a necessidade não é escolher entre atitude ou aparência. O desejo de Deus é que ela tenha santidade interior e exterior. Ela deveria ter um espírito modesto e submisso interior, mas mostrá-lo externamente através de suas ações e pelo símbolo ordenado por Deus, isto é, seu cabelo longo. O ensinamento da natureza. Apesar de Paulo ter apelado ao julgamento dos coríntios com as implicações de sua cultura, ele apelou para a natureza e portanto ao Deus que estabeleceu a ordem natural das coisas a fim de ensinar a respeito de cabelos longos para as mulheres. Exatamente como a natureza ensina isto, Paulo se referiu ao instintivo conhecimento da ordem natural dada por Deus para as coisas. Para uma mulher, porém, em todas as épocas e países, cabelo longo tem sido considerado um ornamento. Lhe é dado, diz Paulo, como um véu natural, e é uma glória porque é um véu.